Toda estrada tem suas histórias, mas existem aquelas que você não deveria percorrer. Lugares que parecem existir fora do tempo, onde a noite nunca termina e a realidade começa a se desfazer. Eu não sabia disso quando aceitei aquela entrega noturna, mas agora, preso em um looping eterno de escuridão e silêncios impossíveis, só me resta contar o que aconteceu e torcer para que você nunca encontre o mesmo caminho. Eu sabia que dirigir à noite era arriscado, mas o dinheiro não espera. A carga precisava ser entregue antes do amanhecer, e ali estava eu, na boleia do meu velho caminhão, cortando uma estrada deserta no meio do nada. O asfalto parecia um rio negro que se estendia infinitamente, iluminado apenas pelos faróis. O rádio chiava, incapaz de captar qualquer estação. Para quebrar o silêncio sufocante, comecei a cantarolar uma música qualquer. Mas logo desisti. Algo naquela noite estava diferente. A estrada tinha um peso, como se a escuridão ao redor tivesse densidade. Após algumas horas, notei algo peculiar. A estrada parecia não ter fim. Não havia placas, não havia saídas, nem sequer os faróis de outros veículos. Apenas eu e a solidão esmagadora. De repente, avistei uma figura ao longe. Era um homem, de pé à beira da estrada. Ele acenava de forma lenta e insistente. Não era incomum encontrar pedestres por ali, mas algo nele me incomodava. Usava roupas velhas e uma expressão que não consegui decifrar. Apesar do meu instinto gritar para continuar, reduzi a velocidade e parei ao seu lado. "Tá indo para onde?" ele perguntou com um tom monótono. "Pro sul. Preciso entregar essa carga antes do amanhecer." Ele me encarou por um momento antes de sorrir, mas o sorriso não alcançou os olhos. "Precisa mesmo? Ou acha que precisa?" Fiquei desconfortável. Não sabia o que responder, então apenas dei de ombros. Ele deu uma risada curta e entrou na cabine sem ser convidado. "Me deixa onde der", ele disse, calmamente olhando para frente. Continuei dirigindo, mas minha mente estava inquieta. Ele não falava nada, apenas me observava de relance, como se estivesse analisando cada movimento meu. Depois de alguns minutos de silêncio, perguntei: "Por que estava na estrada essa hora?" Ele riu novamente, mas dessa vez havia algo de errado com aquele som. Era o tipo de riso que faz os pelos da nuca se arrepiarem. "Eu sempre estive aqui." Aquilo me deixou tenso. Pensei em perguntar o que ele queria dizer, mas algo no meu subconsciente me disse para não insistir. De repente, a estrada começou a mudar. O asfalto, antes impecável, estava cheio de rachaduras. A pintura branca que delimitava as faixas desapareceu, e o ar dentro da cabine ficou pesado, como se fosse difícil respirar. "O que está acontecendo?" perguntei, tentando manter a calma. "Você já passou por aqui antes, não passou?" ele perguntou com um tom quase acusatório. "Não, nunca estive nessa região antes." Ele virou-se para mim lentamente, o sorriso voltando ao rosto. "Tem certeza disso?" Antes que eu pudesse responder, os faróis iluminaram algo que me fez pisar no freio bruscamente. Havia um animal no meio da estrada, ou pelo menos parecia ser. Era grande, com pernas finas e desproporcionais, e um corpo coberto de pelo escuro e brilhante. Seus olhos refletiam a luz de uma maneira que parecia consciente. "Que diabos é isso?" sussurrei, mas o homem ao meu lado apenas observava, como se estivesse esperando algo. O animal começou a se mover de forma errática, contorcendo-se como se sua própria existência fosse um erro. Não consegui tirar os olhos dele, mas o homem ao meu lado finalmente falou: "Você vai continuar ou vai deixar isso te impedir?" Minha respiração estava ofegante. O animal parou de se mexer e virou sua cabeça em um ângulo impossível, encarando diretamente os faróis. Sem pensar duas vezes, acelerei. O caminhão passou por cima do que quer que fosse aquilo, mas o impacto foi estranho. Não houve som de ossos quebrando ou do corpo sendo esmagado, apenas uma sensação gélida que percorreu a cabine. Quando olhei pelo retrovisor, a estrada estava vazia. "Você fez a escolha certa", disse o homem, mas havia algo de zombeteiro em sua voz. "Quem é você?" perguntei, finalmente encarando-o diretamente. Ele sorriu mais uma vez, mas da vez seus dentes pareciam longos demais, afiados demais. "Sou só um passageiro." Antes que eu pudesse reagir, algo apareceu novamente na estrada. Dessa vez era uma mulher. Ela estava descalça, vestindo um vestido branco manchado de lama e sangue. Seus olhos eram vazios, sem vida. Ela estava no meio da pista, imóvel. Eu não sabia o que fazer. A estrada parecia não ter fim e minha sanidade estava se esvaindo rapidamente. Finalmente vi luzes à distância. Era uma espécie de posto de gasolina. Acelerei, desesperado para chegar lá, mas conforme me aproximava percebi que algo estava errado.
As luzes piscavam de forma errática e as bombas de combustível pareciam enferrujadas e abandonadas. Mesmo assim parei. Saí do caminhão, tremendo, e olhei ao redor. O silêncio era absoluto. Quando me virei para o caminhão, percebi que estava sozinho novamente. Nem o homem, nem a mulher estavam mais lá. Entrei na loja de conveniência, esperando encontrar alguém, mas estava vazia. Havia apenas um espelho antigo pendurado na parede. Quando olhei para ele, meu reflexo não estava lá. Em vez disso, vi a estrada. Ela continuava infinita, e no centro dela estava eu. Ou algo que se parecia comigo, dirigindo o caminhão com um sorriso vazio no rosto. A última coisa que ouvi antes de tudo escurecer foi uma voz sussurrando: "Você nunca sairá daqui." Agora, quando olho pela janela da cabine, vejo apenas a estrada. Sempre a mesma estrada. O relógio parou de marcar